E você pode apostar nisso. De acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato. Imprima isso. Imprima essas palavras fortes, depois que Nick Reiner apareceu hoje no tribunal, acusado de matar seus pais, a lenda do cinema, Rob Reiner, e a mãe de Nick, Michelle. Law and Crime esteve na sala do tribunal e viu Nick Reiner pela primeira vez desde sua prisão no mês passado. O acontecimento bombástico que ocorreu na sala do tribunal e que pode mudar o rumo da defesa de Nick. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Uma reviravolta impressionante no caso de assassinato de Nick Reiner ocorreu hoje rapidamente no Tribunal de Los Angeles. O homem de 32 anos é acusado de 2 homicídios em primeiro grau pelo assassinato brutal dos pais. O aclamado diretor, uma verdadeira lenda em Hollywood, Rob Reiner, e sua mãe, produtora e fotógrafa Michelle Singer Reiner. Ambos foram encontrados mortos em casa, em Brentwood, Los Angeles, em 14 de dezembro. Agora, os promotores dizem que o casal sofreu múltiplos ferimentos de faca e as acusações vêm com circunstâncias especiais por múltiplos assassinatos, o que significa que, se for condenado, Nick Reiner pode pegar prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional ou até mesmo a pena de morte. Ambas as possibilidades estão em aberto. Mas a audiência de hoje não foi sobre detalhes horríveis ou uma confissão, porque antes mesmo de Reiner apresentar uma confissão, sua equipe de defesa trouxe o advogado de destaque Alan Jackson. O cara que estava ao lado dele nas primeiras aparições entrou na sala do juiz, depois voltou e anunciou que estava se retirando do caso. E assim, Reiner foi entregue a um defensor público e a acusação foi adiada. Isso depois que Reiner abriu mão do direito de ser acusado hoje. Então veio esse momento surpreendente. Do lado de fora do tribunal, Jackson foi até os microfones e fez uma declaração que foi, ao mesmo tempo, dramática e cuidadosa. Uma frase que imediatamente levanta questões sobre para onde essa defesa está indo. E você pode apostar nisso. Isso está de acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato. Imprima isso. Imprima isso. Então aqui está a versão resumida de como viemos parar naquele tribunal hoje. Reiner foi preso horas após supostamente esfaquear os pais, o diretor Rob Reiner e a produtora Michelle Singer Reiner, sua mãe. Ele teria esfaqueado os dois várias vezes na casa onde moravam há décadas, em Brentwood, Los Angeles, em dezembro. No dia seguinte, o promotor público de Los Angeles agiu com rigor. 2 acusações de homicídio em primeiro grau, além de uma alegação de circunstância especial por múltiplos assassinatos, uma acusação que coloca prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até mesmo a pena de morte em consideração. Agora, até este momento, não sabemos qual é o motivo. Nenhum motivo foi divulgado publicamente até agora. Nenhuma explicação sobre o que os promotores acreditam que aconteceu dentro daquela casa. Nós não sabemos o motivo. Nick também está preso, sem direito à fiança desde então. E nos dias que se seguiram, uma coisa realmente chamou a atenção imediatamente. Foi a escolha do advogado dele. Ou, neste momento, era a escolha do advogado dele. Porque Alan Jackson, um advogado de defesa de alto perfil, um dos maiores nomes da defesa jurídica, apareceu no tribunal em nome de Nick, o que realmente sinalizou que esse caso seria muito disputado. Nick nunca apresentou declaração de culpa. Sua audiência já tinha sido adiada antes, pois Jackson informou que ele ainda não fora liberado pelos médicos. Antes de falarmos da grande atualização de hoje no tribunal, acho importante falar sobre as preocupações que as pessoas supostamente tinham com Nick Reiner em relação aos anos de problemas com dependência, assim como preocupações sobre a saúde mental dele. Então, na semana após a prisão de Nick, surgiram várias histórias sobre o comportamento estranho dele. Na noite anterior,
Rob e Michelle Rayner foram achados mortos a facadas em sua mansão em Brentwood, Los Angeles, onde viveram por décadas. O Hollywood Reporter publicou uma matéria bem detalhada sobre a festa de fim de ano na casa de Conan O'Brien. O comediante e apresentador de talk show participou de uma festa com várias celebridades de destaque. Então, o Hollywood Reporter falou sobre Nick indo até as pessoas na festa de fim de ano do Conan, supostamente exigindo saber quem elas eram e se eram famosas. Na discussão citada no artigo, Nick aparentemente encarava Bill Hader. E Bill Hader estava tentando, educadamente, sair dessa conversa muito estranha e preocupante na qual ele foi envolvido. Parece que foi só mais uma confrontação. Bill Hader fala para Nick que está apenas conversando com outra pessoa, e Nick apenas o encara por um tempo. De acordo com este artigo no The Hollywood Reporter, agora Nick já enfrentou seus demônios, não há dúvida sobre isso. E quando se trata de questões de dependência, ele tem sido aberto sobre as batalhas que enfrentou desde muito jovem, pelo menos desde a época em que era adolescente, porque ele contou em podcasts que já foi para a reabilitação várias vezes e chegou a ficar sem teto em diversos estados. Na adolescência e início dos 20 anos, ele escreveu o filme Sendo Charlie, lançado em 2015 e 2016, era vagamente baseado na vida dele. Era sobre um homem lutando contra o vício em heroína e a situação de rua. E o filme foi dirigido por um dos diretores mais renomados de todos os tempos, o diretor por trás. Quando Harry conheceu Sally, foi dirigido por Rob Reiner, de Questão de Honra. Esse filme, para ser honesto, não tem as melhores avaliações no Internet Movie Database. Pode-se ver que esse filme foi dirigido por Rob após ele comandar grandes sucessos do cinema. Esse foi mais um esforço para se conectar com o filho, que enfrentou muitas dificuldades, mais do que tentar fazer outro clássico de Hollywood. Se seu filho enfrenta dificuldades, o principal papel do pai é mantê-lo seguro. Aqui estão Rob e Nick juntos, promovendo Sendo Charlie há cerca de 10 anos, em um trecho da série Build, da AOL, que depois viralizou no YouTube. Ainda está no YouTube. Nick e Rob, em entrevistas, comentavam sobre fazer o filme juntos e o impacto no relacionamento. Parece que era algo realmente importante para eles poderem trabalhar nisso juntos agora. Depois que esse filme foi lançado, não parece que Nick tenha tido muita carreira como ator, escritor ou diretor. Mas também existem relatos, não só sobre as lutas de Nick contra o vício, mas recentemente dizem que Nick foi diagnosticado com uma condição de saúde mental muito séria. O TMZ noticiou que, depois que Rob e Michelle Rayner foram encontrados mortos, Nick havia sido diagnosticado com esquizofrenia nas semanas antes de seus pais serem assassinados. O TMZ afirmou ter falado com uma pessoa que sabia diretamente como Nick estava na prisão após ser preso por supostamente matar os pais. A matéria dizia que Nick estava confuso devido à sua condição médica e aos remédios que tomava. E essa reportagem disse que, neste momento, Nick não estava abalado pela dor. Isso se baseou no que o artigo disse sobre a saúde mental de Nick na época. Agora, após os supostos assassinatos de seus pais, Nick teria ido para um hotel em Santa Mônica, que fica a cerca de 6 quilômetros da casa de seus pais, em Brentwood. Segundo a mídia, ele teria feito check-in em um hotel por volta das 4 da manhã. E no dia seguinte, uma cena aterrorizante aconteceu porque o quarto estava supostamente coberto de sangue. Foi quando os funcionários entraram para arrumar o quarto no dia seguinte. Em outra grande reportagem do TMZ, porém, e teremos que acompanhar isso. A polícia pode ter revistado o quarto sem mandado, o que pode gerar dúvidas sobre a admissibilidade das provas no tribunal. Mas acho que ainda estamos longe desse ponto nessa história agora. Nick foi preso pela polícia em Los Angeles às 21h30, no mesmo dia em que os corpos dos pais foram achados, por volta das 15 às. E Nick foi encontrado perto do campus da Universidade do Sul da Califórnia, no centro de Los Angeles. Ele estava a cerca de 24 quilômetros da casa dos pais dele.
A National Broadcasting Company, Los Angeles, foi o primeiro veículo de mídia a obter vídeos mostrando Nick comprando o que parece ser uma bebida esportiva em uma loja de conveniência. Depois, atravessando a rua, onde você pode ver a polícia chegando e o levando sob custódia. E Nick está sob custódia desde então e vai continuar sob custódia mesmo após sua audiência no tribunal hoje. Enquanto continuamos esperando que ele seja acusado formalmente e continuamos esperando que ele apresente uma declaração. Diante dessas acusações muito graves que ele enfrenta, de que supostamente matou sua mãe e seu pai agora, se ele supostamente matou seus pais por questões de dependência, ou se há um motivo que desconhecemos, ou se foi resultado de uma condição séria de saúde mental. Isso é algo que vai ser muito importante de acompanhar à medida que esse caso continua avançando pelo sistema judiciário no sul da Califórnia. Agora, isso preparou o cenário para hoje em Los Angeles, onde Nick Reiner foi novamente ao tribunal, desta vez esperando ser formalmente acusado. Mas antes disso acontecer, tudo mudou. Jackson pediu para falar com o juiz em seu gabinete e, minutos depois, voltou à sala do tribunal. E foi assim que aconteceu. Em nome de Morton Jackson Quinn e com consentimento do Sr. Reiner, solicito a retirada do registro de seu advogado. Com base na conversa em gabinete, explicamos tudo ao tribunal. Agora, sentimos que só nos resta retirar seu advogado e pedir confiança em nós. O escritório do defensor público foi notificado, tivemos conversas com eles, eles estão aqui, são funcionários, estão prontos para assumir. Entendo que eles estão prontos para a nomeação imediatamente. O escritório do defensor público, correto. Então o tribunal irá encerrar o caso, e esse escritório está dispensado como advogado registrado e o tribunal nomeia o escritório do defensor público para representar. Sr. Ryan, esse é o seu advogado atual. Para quaisquer itens e documentos... Vamos cumprir totalmente. A questão foi resolvida. Senhor juiz, existe uma ordem de proteção emitida pelo tribunal em relação ao manuseio das provas. Essa ordem permanece em vigor por enquanto. E vamos entregar uma cópia disso ao escritório do defensor público junto com as provas que fornecermos. Sim, o tribunal irá ordenar essa ordem. O Sr. Daly levanta um ponto muito sábio. Estou sob ordem de proteção para não fornecer nossa descoberta a mais ninguém que vá testemunhar as informações, somente para a senhorita Reed em seu escritório. Eu estaria em total conformidade com a ordem de proteção do réu. Sem problema. Creio que a ordem de proteção cobre o escritório do Sr. Jackson e sucessores. Obrigado. Visualizações do provedor nesta tela. Obrigado. Obrigada. Doutor. Registros da faculdade retornam ao registro de pessoas contra Nick Reiner, caso 25 CJCF 08098. É engraçado. Sou Kimberly Freed, do Comitê de Ética, membro do escritório. Farei algumas perguntas. Obrigada. É uma grande honra ser representativo. Obrigada. Estamos aqui, uma última vez, até 23 de fevereiro. Esse dia é 23 de fevereiro. Obrigado, e vou trabalhar com a senhorita Green para obter as provas dela antes dessa data. Vou aceitar uma renúncia assinada dos seus direitos constitucionais e legais a uma audiência rápida, sua advogada, senhorita Green. O escritório do defensor público está solicitando que sua audiência seja adiada para fevereiro, 23 de fevereiro de 2026 no departamento. Você renuncia ao direito de ser apresentada hoje para adiar seu caso para a audiência em 23 de fevereiro de 2026. Sim, na verdade. Discussão que nós removemos. O tribunal considera que o réu fez uma renúncia consciente e inteligente do seu direito a uma apresentação rápida, e que este Conselho de Registros deseja, nessa renúncia que foi marcada para a apresentação neste departamento, em 23 de fevereiro de 2026, permanece que não haja fiança. Certo, obrigada. Enquanto tudo isso acontecia dentro do tribunal, havia coisas que você não perceberia apenas ouvindo a transmissão. Aqui no Law and Crime, tínhamos alguém da equipe presente no local. Eles nos contaram isso.
Nick Reiner não parecia surpreso com o ocorrido. Antes mesmo da audiência começar, ele foi visto conversando e rindo com os delegados. Sua cabeça estava raspada. Ele tinha um pouco de barba por fazer. Ele estava, francamente, com uma aparência cansada, mas não parecia visivelmente abalado. O irmão e a irmã dele não estavam na galeria hoje. Alan Jackson andava de um lado para outro, de braços cruzados, falando ao telefone. Ele estava claramente tenso, pelo que nossa pessoa na sala do tribunal pôde perceber agora, mesmo antes de pedir para falar com o juiz, ele já parecia muito tenso nesse momento. Assim que a audiência terminou, Jackson não saiu discretamente. Ele saiu direto da sala do tribunal, passou pelas câmeras e foi até os microfones. E foi aí que esse caso tomou mais um rumo, já do lado de fora do tribunal. Alan Jackson, ele não evitou as câmeras, foi direto até os microfones. E antes que alguém pudesse fazer uma pergunta, ele deixou uma coisa clara. Ele disse que não foi uma saída estratégica, não era algo que ele queria. Eu tive que me retirar como advogado de Nick Reiner. Circunstâncias além do nosso controle, mas mais importante, circunstâncias além do controle de Nick, determinaram isso. Infelizmente, isso tornou impossível continuarmos representando o Nick. Legalmente e eticamente, estou proibido de explicar todos os motivos. Sei que essa é uma pergunta que está na mente de todos. Esperamos que o defensor público assuma o caso. Eles já foram nomeados e estão protegendo de forma muito competente os interesses do Nick Reiner enquanto ele avança pelo sistema. Mas deixem isso muito claro. Minha equipe e eu continuamos profundamente comprometidos com Nick Reiner e seus melhores interesses. Na verdade, nós sabemos, não estamos apenas convencidos, nós sabemos que o processo legal vai revelar os verdadeiros fatos das circunstâncias que cercam este caso. O caso de Nick? Você sabe, muita coisa foi publicada recentemente nas últimas 3 semanas. Muita coisa foi publicada sobre Nick, publicada sobre a família dele, publicada sobre as circunstâncias. Especulações estão sendo publicadas. Em 15 de dezembro, cedo pela manhã, eu estava em Nova York e recebi uma ligação. Eu e minha equipe largamos tudo. E pelas últimas 3 semanas, dedicamos literalmente todas as horas acordados para proteger Nick e seus interesses. Investigamos esse assunto de cima a baixo, de trás para frente. O que aprendemos? E você pode apostar nisso, é que de acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato. Imprima isso, imprima isso. Pense rápido nesta frase. Não é culpado de assassinato. Jackson não afirmou que Nick Reiner não matou os pais ou que é inocente. Ele apenas disse isso. De acordo com a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato, e essa distinção importa. Pela lei da Califórnia, alguém pode cometer um ato mortal sem ser considerado legalmente culpado de assassinato. Se os promotores não conseguirem provar o estado mental exigido, intenção, malícia ou capacidade, isso pode abrir caminho para defesas envolvendo insanidade, incapacidade mental ou falta de intenção criminosa. No entanto, é importante notar que Jackson não disse se alguma dessas defesas se aplica aqui. O que ele disse foi que sua equipe investigou este caso, abre aspas, de cima a baixo e se afastou, acreditando que a própria lei muda como este caso deve ser visto agora. O promotor do Condado de Los Angeles. Ele mesmo foi até ao púlpito e deixou claro que o escritório do promotor não vai recuar. No nosso sistema de justiça criminal, todo réu tem direito a um advogado que irá representar zelosamente seus interesses e fará isso de forma eficaz. O mesmo vale para Nick Reiner, seja Alan Jackson, alguém da Defensoria Pública ou qualquer outro advogado. Ele tem direito a esse advogado e vamos garantir que ele tenha esse advogado.
Segundo ponto, no processo de lidar com esse advogado, vamos garantir que o escritório do promotor forneça a esse advogado toda a documentação e informações relevantes sobre os fatos relacionados a essa situação específica. Sejam entrevistas, qualquer tipo de vídeo ou laudos de especialistas, vamos garantir que esse advogado receba os fatos necessários para representar seu cliente de forma eficaz em um tribunal. E terceiro ponto, estamos totalmente confiantes de que um júri irá condenar Nick Reiner, além de qualquer dúvida razoável, pelos assassinatos brutais de seus pais, Rob Reiner e Michelle Singer Reiner. E fará isso de forma unânime. Muito obrigado. Então é assim que as coisas estão agora. Nick Reiner continua sob custódia, detido sem direito à fiança, e agora está sendo representado por um defensor público, não pelo advogado criminalista de alto perfil e provavelmente muito caro, Alan Jackson, que você deve se lembrar, é claro, do julgamento de Karen Reed, onde ele conseguiu uma absolvição. Era esperado que fosse uma defesa de muito destaque, mas ele não estará ao lado de Nick Reiner. Quanto à audiência de acusação de Nick Reiner, onde se espera que ele finalmente apresente uma declaração, ela foi adiada para 23 de fevereiro de 2026. Isso é tudo sobre o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Spotify e agora também no Peacock. Eu sou Chris Stewart, até a próxima.